Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira para todos nós, amém? Amém. Vamos, amados, então, lá no livro de Jó, a palavra de hoje, livro de Jó, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 10 ali, tem uma palavra de Deus para nós hoje, nesta tarde, amém? Então, o livro de Jó, e depois o Salmo 91, e depois nós vamos de oração, amém? Vamos louvar, Amém. então? Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Deus desceu para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai. Voltará para nos buscar, meu irmão, verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Amém. Vamos orar então, amados, vamos consagrar essa live, Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua bondade, tua misericórdia nos alcança diariamente. Obrigado, Deus, consagramos essa live a ti para te adorar, bendizer e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória Vamos a Deus. lá, então, no segundo capítulo de Jó, do 1 ao 10, vamos ler na segunda aprovação de Jó, o que diz. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu Satanás da presença do Senhor e o afligiu Jó
com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, nesta palavra é a segunda aprovação de Jó, né? Tem a primeira aprovação que está no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu estava lendo essa palavra hoje e parece que eu me dei conta de algo, né? Para falar de tentações que advêm das nossas lutas, das nossas guerras. Nós vemos na vida de Jó, na segunda aprovação, que foi aonde o inimigo, Satanás, vai na presença de Deus, do Senhor, pedir para colocar enfermidades em Jó. Nós podemos ver que Jó, ele perde tudo, né? Mas ele não perde a fé e a confiança em Deus. Ele não perde isso. Ele continua mesmo perante a prova dele, dando graças a Deus, né? Então, Jó tinha uma fé muito grande em Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele era um homem que tinha intimidade. E mesmo ele estando em dia, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus estando em dia, isso não impediu que Satanás olhasse para Jó e dissesse assim: ele só pode mesmo te adorar, ele só pode mesmo te exaltar e dar graças ao Senhor, porque olha o que o Senhor faz por ele. O Senhor cercou ele, né? Com uma cerca, o Senhor protege ele, porque o inimigo andava ali ao redor, olhando, observando, bramando como um leão. Exatamente, Satanás fica assim diante das nossas vidas. E ele não ficou satisfeito de ver que Jó era próspero, de ver que Jó era abençoado. E ele quis tocar em tudo, tudo. Porque Satanás, desde o início, ele foi cobiçoso, ele cobiçou o que não era dele, ele invejou e ele foi rebelde desde o princípio. Por isso ele foi expulso do céu, o acusador foi expulso do meio dos irmãos, dos anjos lá no céu, porque ele desde o início, ele era invejoso. E Satanás, ele é expulso do céu, ele cai na fé, né? Perde glória, perde unção, ele só fica com poder e autoridade. São as duas coisas que o diabo tem, poder e autoridade, somente isso. E ele está até hoje investindo contra a humanidade, investindo contra os humanos que têm um relacionamento com Deus, porque o relacionamento dele com Deus foi cortado exatamente durante aquela guerra que houve no céu e ele caiu. Então, ele foi condenado e a missão dele até hoje é atrapalhar o que? O meu e o seu relacionamento com Deus. Então, Satanás, ele estava exatamente dizendo o que ele disse para Deus. Eu estava perambulando pela terra, mas Deus dá um bom testemunho a respeito de Jó. Você observou meu servo Jó? Deus disse, você reparou em Jó? Perguntando e já sabendo da resposta, porque se Deus, ele é onipresente, onisciente, ele está em toda parte, ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, ele já tinha visto que Satanás estava observando Jó. E ele pergunta, você viu meu servo Jó? Você reparou em Jó? E dá bom testemunho a respeito de Jó. Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Satanás não tinha do que acusar, mas mesmo ele não tendo do que acusar, mesmo ele não tendo, ele decidiu acusar. Ele decidiu matar, roubar e destruir na vida de Jó.
E Deus permitiu. E na Bíblia tá como isso, como provação. Deus deixou fazer, Deus permitiu que ele fizesse. Porque Satanás queria. E se a gente for lá no capítulo 1, nós vamos ver que Satanás diz no capítulo 1, no versículo 11, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E Deus aceitou a proposta de Satanás, né? Já depositando toda a sua confiança de que Jó não iria amaldiçoar a Deus. Então, nessa palavra de hoje, meus amados, nós vemos que quem apresenta um comportamento totalmente influenciado por Satanás é a mulher de Jó. A mulher de Jó, por causa da sua falta de fé, porque ela viu seu marido perder tudo, né? Satanás veio, tocou nos filhos, tocou nos animais, tocou na riqueza e, por último, tocou nas feridas. Encheu Jó de feridas. Ele não poupou Jó da doença. Satanás disse: pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então tá claro desde o início na história de Jó que o que Satanás queria era que Jó amaldiçoasse a Deus. Era não ver Jó cantando, louvando, adorando e dando graças a Deus. Era ver Jó amaldiçoando a Deus. Era ver Jó descrendo de Deus, não acreditando no poder, na glória e na bondade de Deus. Veja que Satanás, ele fere Jó, né? Satanás sai, pois, versículo 7, da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então, versículo 9, sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nós vemos que a dúvida, a incredulidade, a dúvida, a inveja, o medo, tudo isso são, né, brechas, legalidades que nós damos ao diabo. E o diabo vem com uma tentação. A mulher de Jó diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela diz isso para ele. E Jó, mesmo estando ferido, machucado, cheio de feridas, ele disse: não, eu não amaldiçoo o meu Deus, porque eu creio no meu Deus, eu confio no meu Deus, nada do que eu passei até hoje foi em vão, deve ter um propósito. E amados, Jó, ele não estava em pecado, foi permissão de Deus ele passar por essa prova. Então, na vida de Jó, foi durante a prova, foi durante a luta que Jó viu que Deus era com ele. Jó viu que Deus era com ele. E é nesses momentos que nós vemos que Deus é presente nas nossas aflições, nas nossas angústias e nas nossas lutas. A palavra de Deus não diz o contrário, né? Deus é o socorro bem presente na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da prova. Deus pode até se calar na hora da prova, mas a gente sabe que Ele está presente, que Ele está observando, esperando que nós venhamos a glorificar e a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque cristão que é cristão se movimenta e abre a boca para declarar a palavra de Deus. A Bíblia não diz dar graças em todas as circunstâncias? Então, essa provação estava provando a fé de Jó. E Jó mostra ser um homem íntegro, um homem de relacionamento com Deus, porque em momento algum ele amaldiçoou o próprio dia do seu aniversário. Ele se amaldiçoa, mas ele não fala mal de Deus. Ele não abriu a boca para falar mal de Deus, porque ele sabia que o Redentor dele vivia, porque era um homem de relacionamento. O que nós temos que ter com Deus é um relacionamento firme e constante. E jamais, se o diabo usar a boca do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, do pastor, do profeta, jamais
eu caí na tentação de amaldiçoar a Deus, de dizer que Deus não é digno do meu louvor, da minha confiança, da minha fé. Então, que nós sejamos homens e mulheres de relacionamentos com Deus, de nos relacionarmos com Deus, de termos a certeza e a confiança de que Deus nunca, jamais, Ele vai nos abandonar, porque está na sua palavra, está na palavra de Deus. E Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala, das promessas que Ele faz para nós. Tem gente que vê a gente na prova, vê a gente em sofrimento, vê a gente passando por humilhação e diz assim, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele que não faz alguma coisa, que não tira ele dessa situação, que não tira ele dessa humilhação? Mas deixa eu dizer para você que homem de Deus, mulher de Deus passa por sofrimento, passa por luta, passa por prova, passa por humilhação, passa por momentos difíceis. Mas Deus não deixa de ser comigo porque Satanás está investindo contra a minha vida, porque Satanás anda ao redor e diz, vou matar, vou destruir, vou roubar, vou usar bruxaria, vou usar crítica, vou usar difamação, vou usar fofoca, porque esse é o trabalho do diabo. Ele é desocupado e condenado. Ele não tem o que fazer a não ser investir contra a minha e contra a sua vida. Mas a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus. Então, para nós hoje entender, não caia em tentação de falar contra o teu Deus, não caia em tentação. O diabo, desde o início, ele quis dizer e ele falou que Deus seria amaldiçoado pela boca de Jó, né? Toca nele, diz, estende a tua mão e fere tudo que ele tem para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Satanás, ele fala, aqueles que dão legalidade, Satanás usa a boca. Mas que nós venhamos a não usar a nossa boca. Porque a Bíblia diz que em tudo isso, em tudo que Jó perdeu, tudo que Jó passou, ele não pecou com os seus lábios. Então, que nós precisamos ter cuidado, vigiar, orar em todo o tempo e cuidar para não pecarmos contra Deus. Contra Deus, porque Deus, ele é por nós. Não existe nada maior do que Deus. Satanás, ele tentou, né, fazer com que a mulher influenciasse Jó, mas Jó, ele estava firme na sua fé. Jó não tinha dúvidas, Jó era convicto que Deus era com ele. Porque um homem e uma mulher que crê que Deus é com ele, jamais vai falar contra Deus. Então, que nós possamos ter essa fé firme que Jó tinha. Que nós possamos permanecer firmes, crendo que Deus, ele é por nós, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Então, primeira coisa, inimigo trabalha de maneira a prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então, fé e confiança naquele que está lá no céu, crendo que ele pode todas as coisas, que o diabo tem que ter permissão para tocar, para provar, para tudo. Então, Deus não é mau. Deus permite provas, Deus permite guerras, lutas, batalhas, mas ele pode interferir nisso. Desde o início, ele interfere. Ele não deixa Satanás fazer tudo o que quer. Essa é a certeza que nós temos que ter. Segunda coisa, não ouça as vozes contrárias. Continue crendo em Deus, porque 1 João 4,4 vai dizer que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E 3, durante as lutas, as provações, que você verá Deus. Então, creia no teu Deus, creia, não desanime. E creia que Deus, ele te socorre, ele muda a temporada, ele muda ciclos. 4, continue adorando a Deus, porque o verdadeiro adorador não adora só quando está tudo bem. O verdadeiro adorador adora também no meio das lutas, no meio da provação, porque ele tem a certeza que o Redentor dele vive e que o nosso Deus é Deus que muda as temporadas, muda as estações, muda ciclos. Nós temos essa certeza, porque nós já tivemos experiências com Deus. Se você já teve uma experiência com Deus, não dê ouvidos a Satanás. Então, adore. Adore, porque Deus pode refazer, Deus pode renovar as nossas forças, Deus pode curar, Deus pode mudar ciclos, Deus pode restituir tudo que você perdeu, Deus pode curar, libertar, salvar. Amém? Ele pode fazer muito mais do que nós
pensamos ou pedimos. Creia nesta palavra e não ouça as vozes contrárias. Talvez tenha uma voz contrária falando com você hoje, que Deus não vai fazer nada por ti, que Deus te abandonou na prova, que Deus te abandonou na luta. Mas essa é a batalha espiritual. Lute, ore, creia que Deus é por você e que esse tempo de guerra, de luta, vai passar. Amém? Mas não deixe que o inimigo fale com você. Não creia nas mentiras do inimigo. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele te cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados? Amado Deus e poderoso Pai, nós cremos no Teu poder. Cremos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, Pai. Vem guardando, protegendo, livrando, sendo o socorro bem presente no momento da angústia, da luta, do sofrimento, da prova, Pai. Pai, em nome de Jesus, protege e guarda, livra essa casa, essa família, os Teus filhos. Protege de todo mal, de toda investida maligna, satânica. Repreende toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a palavra contrária, toda a boca que está sendo usada, as vozes contrárias sendo usadas contra esta vida para desanimar, para trazer incredulidade. Em o nome de Jesus, Pai, repreende todo medo, toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus Cristo, muda o ciclo, muda a temporada, restaura, renova, faz todo o mover que o Senhor fez na vida de Jó, Pai. Porque nós cremos no Teu poder. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa vida que aqui está orando aqui comigo. Que eles possam ter uma semana abençoada, gloriosa na Tua presença, Senhor. E que nada faça os amaldiçoar ao Senhor. Que nós possamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas circunstâncias boas e nas ruins. Porque como disse Jó, aceitaremos só o bem dado por Deus e não o mal. Aceitaremos e agradeceremos, Pai, porque em todas as coisas o Senhor trabalha com propósito de nos amadurecer, de nos aperfeiçoar e de demonstrar o Teu cuidado, a Tua proteção e o Teu amor para conosco. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por agir na nossa vida, na nossa história. Obrigada, Senhor, por nos defender do maligno. Em o nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Eu brindo com o sangue de Jesus, nosso lar, nossa casa, cada vida que está aqui orando conosco hoje, nesta tarde. Em o nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja livre, restaurado. Seja abençoado por Deus neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, louve e adore esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Se você, quer ter uma experiência com Deus, quer conhecer Deus, visite uma igreja, Visite uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja pentecostal, uma igreja que você vai ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade, conhecer a Jesus Cristo. E você vai ver que Ele é maravilhoso. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.